Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV-UEL. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Vinícius e hoje vou continuar conversando com vocês sobre o período democrático, dessa vez sobre os governos Café Filho e JK, de 1954 até 61. São os temas das unidades 17 e 18 da nossa apostila 3, ok? E antes de assistir, como eu sempre lembro vocês, na medida do possível, procurem assistir as aulas anteriores para vocês acompanharem bem essa primeira aula, principalmente a primeira aula, de todas, onde eu dou as dicas para vocês fazerem esses estudos à distância, e leiam a apostila para vocês conseguirem se localizar dentro do nosso conteúdo, tá? Muitas coisas que eu falar nessa aula não estarão na apostila e muitas coisas que estão na apostila eu não falarei nessa aula, tá? Porque a gente trabalha com essa apostila de uma forma complementar. E caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato com seus professores de História pelo grupo do Facebook História CPV 2020, ok? Vamos para a nossa aula então? Só relembrando alguns pontos que a gente abordou na nossa aula anterior, para a gente já encadear nessa daqui. Na última aula eu comecei a falar com vocês sobre esse grande período na história do Brasil, que a gente está chamando aqui de período democrático, justamente porque a gente está vivendo um período mais ou menos democrático, com eleições regulares para presidente, que vai durar de 1946 até 64. E na última aula eu conversei com vocês sobre os dois primeiros governos desse período, o governo Dutra, de 1946 até 1950, e o governo Vargas, que vai de 51 até 54. Falei então basicamente sobre esses dois governos, falei sobre o governo Dutra. Foi nesse período que aconteceram as primeiras eleições para presidente nesse período, foi aprovada uma nova Constituição, ele foi marcado pelo alinhamento aos Estados Unidos e pelo seu liberalismo econômico. E em 1950, Getúlio Vargas é eleito e volta ao poder, por isso que a gente está chamando de segundo governo Vargas, depois daquele período da era Vargas, ele retorna agora como presidente eleito, e esse seu segundo governo é marcado pelo nacional-desenvolvimentismo, pela questão trabalhista e também por uma grande instabilidade, uma articulação da oposição que vai terminar com o suicídio de Vargas, ok? E hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo falando sobre mais dois governos do período democrático, tá? O breve governo de Café Filho, de 1954 até 56, e o governo de Juscelino Kubitschek, o famoso JK, de 1956 até 61, tá? E eu vou falar mais do governo de JK, tá? Porque como vocês vão ver, o governo do Café Filho foi mais um governo de transição, Ele era vice do Vargas, e foi um governo marcado por muitas crises, muita instabilidade, então eu vou focar mais, vai ser na era JK, ok? Vamos nessa então? Pois bem, em agosto de 1954, com o suicídio de Getúlio Vargas, naquele momento a oposição a Vargas se viu frustrada pelas suas intenções golpistas, as suas intenções de tomarem o poder naquele momento. Nesse momento, assume o governo o Café Filho, que era vice de Vargas. Ele assume o poder apoiado pela UDN, União Democrática Nacional, partido de oposição a Vargas. E esse governo de Café Filho, ele vai ser muito breve, mas ele vai ser marcado por duas coisas. Primeiro, ele vai promover a abertura econômica ao capital estrangeiro, então ele vai se distanciar daquela linha que o Vargas vinha seguindo em seu segundo governo, aquela linha econômica nacionalista, de priorizar a industrialização nacional, e vai abrir a economia para a entrada de empresas estrangeiras, ok? E também vai ser um governo muito instável, marcado pelo crescimento de forças antigetulistas. Por quê? Apesar de Vargas já ter morrido em 1954, o seu legado ainda era muito forte. Havia muitas pessoas influenciadas por ele que queriam dar continuidade àquela orientação política, Então, nesse governo Café Filho, é marcado pela abertura econômica ao capital estrangeiro, e por ser um governo muito instável, com o crescimento de forças antigetulistas. Pois bem, em 1955, no ano seguinte ao suicídio de Getúlio Vargas, nós temos as eleições para presidente. E essas eleições elas terminam com a vitória de Juscelino Kubitschek para presidente pelo PSD, com 36% dos votos nacionais. Tá? E para vice venceu João Goulart pelo PTB. Tá? Aqui é importante a gente ressaltar que nesse período de 46 até 64, pela Constituição havia
um mecanismo bizarro ali naquela Constituição que dizia que o vice tinha que ser eleito separadamente do presidente. Então as pessoas votavam duas vezes, elas votavam uma vez para presidente e votavam outra vez para vice. Tá? E a gente vai ver ao longo dessa aula que isso vai dar algumas confusões. Então, nessa eleição venceu Juscelino Kubitschek e João Goulart, que eram aliados, né? PSD mais PTB, a gente falou nas aulas anteriores que eram os partidos que sempre faziam alianças ali, e venceu então Juscelino Kubitschek e João Goulart. No entanto, como Juscelino Kubitschek venceu só com 36% dos votos e pela Constituição da época não existia segundo turno, né, então você não precisava ter no mínimo 50% para vencer, a oposição começou a questionar essa vitória e articular um golpe com militares antigetulistas para impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Então a oposição falou, não, a eleição de Juscelino Kubitschek não foi legítima porque ele não tem maioria, então a gente vai articular um golpe para impedir que ele tome o poder. E esse golpe ele já estava sendo encaminhado, né? As forças da oposição já tinham se articulado, até que, em novembro de 1955, o general Henrique Lott, que era ministro da Guerra naquele momento, promoveu um contragolpe. Então ele reuniu seus apoiadores, reuniu as suas tropas, colocou as tropas na rua e falou: se Juscelino Kubitschek tiver a sua posse impedida, nós vamos reagir, nós vamos fazer uma revolução para não deixar isso acontecer. Então ele acabou garantindo que Juscelino Kubitschek tomasse posse em janeiro de 1956 e essa atitude revelou que dentro das Forças Armadas haviam também tendências nacionalistas e tendências democráticas, né? Não eram apenas tendências golpistas como essas que estavam se articulando aqui. Tá? E só para a gente mostrar então como que os militares estavam tendo uma importância cada vez maior na política naquele momento, em fevereiro de 1956, logo após Juscelino Kubitschek tomar posse, ocorreu a revolta de Jacareacanga. Tá? A revolta de Jacareacanga foi um levante de oficiais antigetulistas da aeronáutica contra JK e Jango. Tá? Essa revolta ela foi desarticulada rapidamente, foi reprimida pelo governo, mas isso acendeu uma luzinha aí na cabeça do JK. Ele percebeu, né, que ele teria que se apoiar nas Forças Armadas se ele quisesse se manter no poder. Então, ao longo de todo o seu governo, ele vai conceder uma série de benefícios às Forças Armadas, vai tentar agradar os oficiais militares para evitar que os militares ficassem contrários ao seu governo. Aqui só vendo algumas fotos então, né? Esse daqui é o presidente Café Filho, que assumiu após o suicídio de Vargas, e o general Henrique Lott, que representou aí essa tendência mais nacionalista e mais democrática dentro do Exército. E aqui os resultados, né, das eleições de 1955, a gente vê que o Juscelino Kubitschek, os votos foram realmente bem distribuídos, né, entre os três candidatos principais, e, no entanto, João Goulart foi o que recebeu mais votos até do que Juscelino Kubitschek, mas ele estava concorrendo apenas para vice, ok? Pois bem, então começa o governo JK, e a primeira coisa que Juscelino Kubitschek apresenta para o país é o famoso, né, o Plano de Metas. O que era o Plano de Metas? O Plano de Metas era um projeto de planejamento econômico e modernização do país dirigido pelo Estado. Tá? Então, era aquela linha mesmo que já vinha sendo seguida pelos governos anteriores. Planejar a economia do país, modernizar a partir do Estado. E esse plano era composto por 31 objetivos nas seguintes áreas: transportes rodoviários, indústria automobilística, energia, indústria pesada e alimentos. Eram todos setores que o Brasil estava muito carente naquela época, né? Nada desses setores aqui estavam bem desenvolvidos na indústria brasileira. E o que marcou mesmo o Plano de Metas foi o desenvolvimento dos transportes rodoviários. Muitas das rodovias que a gente tem no Brasil hoje se deveu a esse estímulo, né, do governo JK à construção de rodovias, à construção de indústrias automobilísticas, porque ele apostou que esse seria o futuro, né, a meta principal de modernização do país. Como consequência, o Plano de Metas aumentou o consumo de produtos industrializados na sociedade, então as pessoas conseguiram comprar cada vez mais eletrodomésticos, produtos do vestuário, produtos químicos, né, produtos de limpeza. Então a sociedade também sofreu com esse boom consumista dentro do Plano de Metas.
E, portanto, o plano de metas ele trouxe um otimismo dentro da sociedade brasileira, porque ele somava urbanização mais industrialização, que significava a modernização do país, certo? Então, todo esse plano de metas ele foi baseado nesse otimismo com o desenvolvimento do país, nesses dois elementos aqui. No entanto, haviam algumas críticas ao plano de metas também, tá? Entre as principais críticas ao plano de metas, diziam que o plano de metas deixava um país muito dependente do capital internacional e das multinacionais. Por quê? Para financiar todas essas obras de modernização, o JK ele correu atrás de empresas estrangeiras, de capital estrangeiro, abriu a economia do Brasil para a entrada de empresas estrangeiras e de capital estrangeiro, e isso teve algumas consequências. Primeiro que as empresas estrangeiras começaram a controlar setores estratégicos na economia nacional. Então, setor da energia, setor de transportes, indústria automobilística, as empresas estrangeiras começaram a controlar cada vez mais. E, como resultado, o Brasil aumentou a sua dívida externa e a sua inflação, porque foi um período em que o Estado investiu muito dinheiro na sociedade, o Estado abriu seus cofres e isso fez com que a moeda se desvalorizasse, tá? E além disso, foi um período marcado por muitos conflitos trabalhistas, né? Porque os trabalhadores acabaram ficando em segundo plano e houve também muita falta de transparência sobre a forma como esse plano de metas estava sendo conduzido. Os opositores começaram a questionar que não eram apresentados os dados, os números, né, de quanto que estava sendo realmente gasto nessas obras. Então, apesar de ter promovido todo esse avanço na economia, o plano de metas foi muito criticado por esses fatores. No entanto, o objetivo principal do plano de metas era a construção de uma nova capital para o Brasil, né? O JK ele é realmente famoso por isso, acho que vocês já relembraram disso no momento que a gente começou essa aula. Então, a construção de Brasília era a meta principal do governo, era a prioridade máxima, e assim que o JK assumiu, ele já começou a planejar a construção de uma nova capital para o Brasil, ali no centro do território nacional, certo? E é importante a gente perceber que essa ideia de construir Brasília não foi uma ideia de JK. Tá? Não era uma ideia nova. Existia um projeto de uma nova capital do Brasil desde o século XIX. Então, desde a época do Império, já se planejava construir uma nova cidade para ser a capital do país. Tá? Então, ela já estava até prevista na Constituição de 1946, só que foi só com o JK mesmo que essa ideia saiu do papel. Então, Brasília acabou sendo projetada como um monumento e como um símbolo nacional da modernidade, justamente porque ela foi construída dentro dessa ideologia do plano de metas de JK, da ideologia da modernização, da industrialização. Então Brasília foi construída para representar justamente isso, para representar a modernização e os avanços que o Brasil estava vivendo naquela época, ok? No entanto, a construção dessa nova capital, né, que quem já viu fotos, quem já conheceu sabe como que é uma cidade insana, né, uma cidade totalmente diferente de qualquer coisa que a gente já viu no Brasil, gerou também muitas críticas e muitos problemas. Os opositores à ideia de construir Brasília diziam que era um projeto faraônico, né, então dizia que JK estava se comportando como um faraó egípcio e que estava querendo construir grandes obras só para se aparecer, né, só para tentar exaltar a sua própria imagem. Então as críticas contra a construção de Brasília se dirigiram ao alto consumo de recursos da nação, então a quantidade de dinheiro que foi gasta na construção dessa cidade. Também havia muitas denúncias de abusos contra operários, então os operários, os trabalhadores que estavam no canteiro de obras em Brasília, sofreram muitas denúncias de maus tratos, de escravização, até mesmo de problemas de saúde, né, que eles adquiriram enquanto trabalhavam nessas obras, e também de corrupção. Por quê? Para construir essa nova capital em tempo recorde, né, dentro do período de seu mandato, JK acabou fazendo uma série de manobras ali para contornar toda a burocracia, e isso gerou críticas no sentido de que ele estava tentando esconder a corrupção que supostamente estava acontecendo nesta obra, ok? E além disso, a própria construção de Brasília
gerava um isolamento do centro de poder e desviava a atenção de problemas sociais graves, né? Então, se a capital saía do Rio de Janeiro, que já era uma cidade muito populosa, uma cidade acessível, e ia para o meio do país, onde você só conseguia chegar se você tinha recursos para ir até lá, as críticas foram que o governo estava tentando se isolar do restante do país, ok? No entanto, mesmo com todos esses problemas, Brasília acaba sendo inaugurada em abril de 1961 e Juscelino Kubitschek sai vitorioso, porque conseguiu construir uma cidade em tempo recorde dentro do período de seu mandato e saiu do governo com intenções de voltar à presidência daqui 5 anos para dar continuidade a esse projeto de desenvolvimento, ok? No campo da cultura, o Brasil também passou por uma série de desenvolvimentos e de transformações que seriam bem duradouros dentro do país. Como projeto intelectual, só deixa eu arrumar aqui que fez uma bagunça nessas transições. Bom, vou começar aqui pela explosão cultural, ok? No campo cultural, é nesse período que surgem o chamado teatro de arena, o cinema novo e a bossa nova. Tá? Então, é uma nova forma de dramaturgia, uma nova forma de cinema e uma nova forma de música que está surgindo nesse período e que tentam mostrar um Brasil moderno, mas ao mesmo tempo que convive com as desigualdades sociais. Então, se vocês forem olhar as obras, principalmente do cinema novo, da bossa nova, eles tentam mostrar o tempo todo como que o Brasil está se renovando, está se modernizando, mas ao mesmo tempo está convivendo com desigualdades muito graves dentro da sua sociedade, né? E é por isso que havia um projeto intelectual dentro do governo de Juscelino Kubitschek com o esforço de compreender o subdesenvolvimento do país. Então eles criam esse conceito de subdesenvolvimento, que significa o desenvolvimento pouco avançado do capitalismo, né, um desenvolvimento marginal do capitalismo que caracteriza o Brasil, para propor reformas básicas a serem implantadas pelo Estado. Então, uma série de intelectuais, de estudiosos, começou a estudar a questão do subdesenvolvimento e elaborar propostas de reforma e de modernização implantadas pelo Estado e que acabaram sendo adotadas por JK também, né? E uma característica desse projeto intelectual é que ele colocava o povo como principal agente da transformação. Então eles diziam que não adianta o Estado implantar reformas básicas se o povo não se mobilizasse e não cobrasse por essa modernização, por essa transformação. E o primeiro exemplo que a gente vê de articulação do povo, nesse sentido de mudar, de transformar a sua realidade, foi na questão agrária. No Brasil, naquela época, mesmo com toda a modernização, com toda a urbanização, 70% da sua população habitava no meio rural, em condições muito difíceis de pobreza e de desigualdade. E a partir dos anos 1940, começa a acontecer uma série de expulsões dessa população das suas terras e, portanto, essa população vai se mobilizar com cada vez mais frequência para lutar pela reforma agrária e pelos seus direitos sociais. Então, mesmo com os trabalhadores eles sendo incorporados cada vez mais à política, desde a era Vargas, né, os trabalhadores rurais eles acabaram ficando meio à deriva nesses governos. Então, é a partir desse momento, com a piora nas suas condições de vida, que esses trabalhadores começam a se mobilizar pela reforma agrária e pelos direitos sociais. E essa mobilização, ela acaba contando com os setores do Partido Comunista e também da Igreja Católica. Certo? Então, no campo da cultura e das questões sociais, convive esse contraste aí no Brasil entre a modernização, a inovação e algumas partes muito complicadas ainda dentro da nossa sociedade, como a questão agrária, ok? Já nos encaminhando para o fim do governo, né, o governo JK, então, ele foi marcado por todos esses pontos aí, pela modernização, pelo desenvolvimento, como eu falei para vocês. Mas chega em maio de 1959 e surge uma novidade na política nacional. Nesse ano é lançada a candidatura de Jânio Quadros, esse cara aqui que está aparecendo aí no cartaz. O Jânio Quadros, ele entrou na política, né, se filiando a partidos pequenos ali na região de São Paulo,
E ele tinha uma fama de ser um administrador honesto, um administrador competente. Ele teve várias vitórias eleitorais sucessivas, então ele foi eleito primeiro para deputado estadual, depois para prefeito, depois para governador, tudo isso em aproximadamente 5 anos, né? Então ele teve uma ascensão política muito rápida, muito meteórica. E no seu discurso, ele atacava a corrupção, a inflação, o custo de vida e o desperdício de dinheiro. Então ele tentava se mostrar como um candidato antipolítica e apartidário, e com isso ele conseguiu o apoio da UDN e das classes médias. Então percebam que o Jânio Quadros, ele surgiu com um perfil de político muito comum nos dias de hoje, né? Aquele político que ele aparece para se mostrar como o cara que não é da política, que ele vai entrar justamente para mudar os problemas de corrupção, de inflação, de custo de vida. Então ele traz uma mensagem muito antipolítica para tentar se promover na política. É algo que a gente vê com muita frequência nos dias de hoje, né? E ele tinha esse símbolo da campanha dele, que era uma vassoura, porque ele dizia que ele ia varrer toda a corrupção do país. Um discurso bem populista, né, como a gente poderia chamar hoje. Nas eleições de 1960, então, Jânio Quadros fez a sua uma campanha de espetáculo, né, associando a sua imagem à população pobre. Então ele fazia grandes comícios, grandes discursos, fingia que ele estava desmaiando de fome no meio do discurso, sentava na calçada, comia pão com mortadela. Então ele tentava transmitir essa imagem que ele era uma pessoa do povo, né? Uma pessoa que estava ali ligada às classes populares e que, portanto, era a pessoa mais indicada para atender os interesses dessas classes. Algo que a gente vê muito hoje, né, entre os políticos que estão aparecendo mais na mídia nos dias de hoje. Nas eleições de 1960, então, aconteceu um negócio muito louco. Jânio Quadros se lançou presidente, no entanto, acabou vencendo a chamada chapa Janjan, formado por Jânio Quadros e João Goulart. Eu já vou explicar isso aqui rapidinho quando a gente for ver as imagens ali. Mas vale a gente marcar a partir de agora que as eleições de 1960 elas criam uma situação muito instável na presidência da República. Por quê? O presidente que foi eleito, Jânio Quadros, e o seu vice eram de partidos opostos, né? Partidos que lutavam entre si. Então, isso vai gerar uma situação muito instável, uma situação muito desconfortável, e a gente vai ver na nossa próxima aula como que isso não vai trazer um bom resultado, ok? E só para a gente ver algumas imagens agora, né? Para a gente ver como que o plano de metas ele priorizou a indústria automobilística no Brasil. Então, Juscelino Kubitschek inaugurou várias fábricas de automóveis em todo o país, novas estradas, novas rodovias. A construção de Brasília, né, que foi uma das marcas desse momento, então uma cidade extremamente moderna que surgiu no meio do nada no Brasil e empregou milhares de trabalhadores em condições muito precárias, em condições muito, muito difíceis. Aqui um contraste, né, entre esse clima cultural da época, o otimismo da classe média urbana, da bossa nova, desse pessoal lá de Copacabana, e com uma situação precária dos trabalhadores rurais. Então essas duas realidades elas acabaram convivendo ali no Brasil. E a situação esquisita que a gente teve nas eleições de 1960, né, com a vitória da chamada chapa Janjan. E aqui eu vou tentar explicar isso rapidinho para vocês. Nessa campanha, lançaram-se para candidatos Henrique Teixeira Lott, pelo PSD, e João Goulart, também pelo PSD. Essa seria a chapa de apoio, né, a chapa da situação de JK. No entanto, quando o PSD viu que o Lott não tinha mais chances de ganhar a eleição, porque o Jânio Quadros estava indo bem em todas as pesquisas, eles começaram a estimular a votação de Jânio Quadros para presidente e de João Goulart para vice, de certa forma para a oposição tentar entrar ali naquela composição do poder. Então acabou vencendo Jânio Quadros e João Goulart, que eram de chapas opostas, porque se votava em votos diferentes para vice e para presidente, e portanto criou essa situação extremamente complicada aí na composição da presidência. E só para a gente já ir finalizando, para a gente não ficar só no conteúdo, né?
Com essa aula é importante a gente refletir sobre 3 pontos: a dependência internacional do Brasil, né, a sua dependência de capital, de investimentos estrangeiros, os projetos de infraestrutura nacional, então aquilo que a gente ainda precisa de infraestrutura no Brasil, aquilo que ainda está muito carente, né? As campanhas políticas populistas, essas campanhas que a gente vê muito frequentemente nos dias de hoje, né, que são aqueles candidatos que tentam se associar à sua imagem de defensor do povo, à sua imagem de uma pessoa muito ligada à população mais pobre. Então, são todos pontos que surgiram nesse período que a gente acabou de estudar e que vão permanecer por muito tempo ainda na história do Brasil e que, portanto, dá uma boa oportunidade de reflexão sobre esse conteúdo, ok? E por hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos finalizar então esse período democrático falando sobre os governos de Jânio, João Goulart, Jango, né, e o golpe militar de 1961 até 64. Vai ser o tema da unidade 18 da nossa apostila 3. E como eu sempre lembro a vocês, confira os materiais complementares do nosso documento em PDF, resolva os exercícios referentes a essa unidade e não saia daí sem escutar a nossa música de encerramento, que não podia ficar de fora hoje, né? É uma musiquinha que é o primeiro grande exemplo desse movimento da Bossa Nova no Brasil, que é Chega de Saudade de João Gilberto, só que dessa vez interpretada por Tom Jobim. Então, até mais e até semana que vem. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. E é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
abraços e beijinhos e